Beleza, já está gravando aqui. Vamos fazer o comentário das questões. Nós vamos ficar aqui até 11h30, tá bom? Pegar um pouquinho da aula aí do professor. 11h30, 11h35, professor de física. Então vamos lá, vamos rapidinho para a gente não perder tempo. E vocês usem o microfone, gente, que aí é mais rápido para fazer a pergunta, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, ó, associe renascimento comercial e urbano com a revolução agrícola do século XI. O renascimento comercial e urbano foi uma decorrência da revolução agrícola, certo? Então, primeiro teve a revolução agrícola e depois o renascimento comercial urbano. Vocês precisam ficar atentos à questão do século. Século XI, renascimento agrícola. Nós estamos por volta aí do ano 1000, 1010, 1020, 1050, ok? De onde vem o renascimento agrícola? Vem das transformações agrícolas orientais. A partir das cruzadas, técnicas agrícolas são trazidas novas, que fazem sucesso lá no Oriente, são trazidas para a Europa. Essas novas técnicas agrícolas vão gerar maior produção agrícola, maior produção de alimentos, daí o comércio, daí a geração de riqueza, daí, desculpa, o aparecimento das cidades, ok? Então, a revolução agrícola vem primeiro, isso gera riqueza dentro da Europa, riqueza, comércio, cidade, aumento populacional e aí o renascimento comercial e urbano, ok? Segunda questão, por que as cidades italianas se destacaram no renascimento comercial e urbano nos séculos XII e XIII? Porque a Itália estava mais próxima do Oriente e cidades como Gênova e Veneza acabaram se destacando nas atividades comerciais com o Oriente. Gênova e Veneza, bem como, por exemplo, a ilha da Sicília, no sul da Itália, eram pontos comerciais das paradas que os navios do Oriente faziam com ligação para o Ocidente. Ok? Beleza? Então, esse é o ponto, tá? A proximidade geográfica. Quando eu olho para a Baixa Idade Média, eu percebo claramente que a crise do século XIV não afetou a Itália da mesma maneira que afetou o continente europeu, tá certo? Afetou de uma forma diferente. Terceira questão. Relacione a Guerra dos 100 Anos com o renascimento comercial e urbano. A Guerra dos 100 Anos é uma consequência do renascimento comercial e urbano. Por quê? Porque na Europa continental, a região onde o renascimento comercial e urbano foi mais significativo foi na região noroeste da Europa, na região que faz divisa ali pelo Canal da Mancha com a Inglaterra, próxima à Inglaterra, é onde hoje seriam as regiões do norte da França, Bélgica, Holanda, aquela região ali da Inglaterra, né, o sul da Inglaterra, aquela região foi a região que mais se desenvolveu economicamente. E um dos fatores que contribuiu para a Guerra dos 100 Anos foi exatamente a disputa entre a nobreza francesa e a nobreza inglesa pelo controle das riquezas da região. Segundo elemento que explica a Guerra dos 100 Anos são as disputas dinásticas, ok? Que rei vai governar a Inglaterra? Um rei francês ou um rei inglês? Que rei vai governar a França? Um rei francês ou um rei inglês? Isso parece estranho nos dias de hoje, mas na época não era, porque as famílias inglesas e francesas se relacionavam, né, tinham casamentos arranjados de tal maneira que o rei francês tinha descendentes ingleses e vice-versa. Então, essas disputas dinásticas elas estavam presentes o tempo todo. Ok? Quarta questão. Explique a crise do século XIV a partir das palavras peste, guerra e fome. Peste, guerra e fome é o que a gente chama de tripé da crise do século XIV. As pestes
são as doenças que se espalharam dentro da Europa. A principal delas, a peste negra, transmitida pelo rato, que se proliferou dentro da Europa por conta do mau armazenamento dos alimentos, pelo inchaço populacional que não foi acompanhado da infraestrutura de saneamento básico necessário para que a vida do europeu fosse uma vida mais organizada, uma vida mais saudável. As guerras, a principal delas é a Guerra dos 100 Anos, as duas principais é a Guerra dos 100 Anos, que apesar de ter envolvido a França e a Inglaterra, ela teve um impacto econômico dentro de todo o continente europeu. E as guerras camponesas, as chamadas jaqueries do século XIV, que foram guerras que envolveram envolveu a região central da Europa, a região central do continente, e isso trouxe uma crise de mão de obra e trouxe uma crise de produção agrícola que resultou no século XIV com a fome. É o próximo elemento. A fome está relacionada às guerras, mas também está relacionada a problemas climáticos que a Europa vivenciou na metade do século XIV. Tudo isso diminuiu a produção de alimentos, e a diminuição dessa produção de alimentos acabou criando uma situação inflacionária dentro da França e a fome para quem não tinha condição de comprar os alimentos. Ok? Quinta questão, Maquiavel. Maquiavel foi um cara da ação, foi um pensador da ação e não da utopia. Por que Maquiavel foi o pensador da ação? Porque Maquiavel foi o primeiro pensador político a propor que o rei agisse, tomasse a iniciativa e as rédeas do seu governo para agir conforme a necessidade, tanto tomando atitudes que beneficiassem o povo, como também tomando atitudes que, de alguma maneira, fossem impopulares. Ou seja, o governante forte é aquele que age em benefício do povo, para o bem ou para o mal. Então, ele não espera o acaso, ele não espera uma intervenção divina, ele não espera um milagre acontecer. Né? Característica que era muito importante, dada a influência da religião nas questões políticas. O rei é aquele que tem uma percepção dos problemas aguçada e age na solução dos problemas conforme a necessidade. Então é um cara da ação, beleza? Sexta questão. O que justifica o absolutismo para Thomas Hobbes? O absolutismo para Hobbes é uma necessidade para criar uma sociedade em harmonia, porque para Hobbes a sociedade é naturalmente desarmônica, pois os homens vivem em desarmonia na lei do mais forte. E na lei do mais forte, aquele que é mais forte explora e subjuga aquele que é mais fraco. A única maneira de harmonizar essa diferença de força e poder é através de um Estado forte, onde o rei seja capaz, junto com as leis, de criar uma relação de mais igualdade dentro da sociedade. Por isso que para Hobbes o absolutismo é uma necessidade. Veja que Hobbes, obviamente, vê o absolutismo como algo positivo, ok? Para a harmonia da sociedade. Sétima questão. Como a religião legitimou o absolutismo? Através do direito divino dos reis, que previa a ideia da predestinação. O rei é rei porque Deus quis. Portanto, o poder dele emana de Deus. Beleza? Próximo ponto, questão 8. Relacione mercantilismo e absolutismo. O mercantilismo foi o sistema econômico que prevaleceu dentro do regime absolutista, pois o rei controlava a economia através dos seus ministros e através dele próprio, com a criação de leis que determinava
o andamento da economia. Então, a política mercantilista é uma política absolutista. Ela se contrapõe, por exemplo, ao liberalismo econômico. No século XVII, no século XVI, século XVII, no século XVII, século XVIII, quando o liberalismo vai ganhar corpo, o mercantilismo ele entra em declínio, exatamente porque o liberalismo prevê uma economia mais livre. É o Adam Smith, é o laissez-faire, laissez-passer do iluminismo econômico, do liberalismo econômico. Correto? Próxima questão. Relacione fascismo e Primeira Guerra Mundial. Ora, o fascismo acontece em decorrência também de como a Primeira Guerra Mundial acabou. Não é à toa que o fascismo aparece, que as ideias fascistas aparecem primeiro na Itália e na Alemanha, os dois países que mais sofreram com a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial e com o Tratado de Versalhes. Então a gente pode dizer que a maneira como a Primeira Guerra Mundial acabou, colocando em risco a economia e a sociedade italiana e alemã, foi a base, ou contribuiu, foi um dos pilares que contribuiu para o revanchismo italiano, para o revanchismo alemão, fortalecendo as ideias que estavam ligadas a esse revanchismo, as ideias nazifascistas. Correto? Próximo item 10. Relacione fascismo e crise de 1929. Bom, a crise de 1929 é um segundo pilar que explica o avanço do fascismo e do nazismo, porque a crise de 29 agravou profundamente as condições sociais do povo italiano e do povo alemão, que já estava numa situação de crise desde o final da Primeira Guerra Mundial. Nessa situação de aumento da crise e de certa desesperança social, o nazifascismo aparece como uma ideologia que se transforma legalmente em partido político como uma alternativa ao liberalismo de um lado e ao socialismo do outro. Então, o nazifascismo se fortalece frente à crise econômica de 1929 como uma alternativa ao fim da crise, para o fim da crise. Ok? 11ª. Qual é o principal ponto de diferenciação entre nazismo e fascismo? O antissemitismo e o arianismo. A ideia de antissemitismo e de arianismo remete à Idade Média, à Idade Antiga, à perseguição dos judeus, a ideia de que o povo ariano, branco, de olhos claros, de origem caucasiana, é um povo superior geneticamente, fisicamente, intelectualmente e, portanto, deve governar a Alemanha expurgando todo e qualquer grupo social que se distingua desse ideal alemão, esse ideal ariano. De todos os grupos, qual que mais vai sofrer com isso? São os judeus, porque junto com o arianismo vem o antissemitismo, a perseguição aos judeus. Próxima questão. Explique a frase Guernica foi um laboratório nazista. Guernica foi uma cidade bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola e que teve a participação direta dos alemães, que já tinham um contingente de força armada bastante forte, renovada, mas que precisava da ação, que precisava colocar em prática todo o treinamento que o Hitler já havia iniciado desde 1933, quando ele assumiu o governo. Então, Guernica serviu como uma luva, como um laboratório de teste para esses soldados, para a Blitzkrieg, que posteriormente vai ser amplamente usada na Segunda Guerra Mundial. Então, Guernica se viu como um laboratório de preparação para a Segunda Guerra Mundial. Ok? Última questão.
Como Hitler chegou ao poder? Descreva as etapas. Eu não vou descrever as etapas aqui, mas é importante destacar que Hitler chegou ao poder de forma legal, através dos instrumentos democráticos que existiam na Alemanha naquele momento, portanto, através da criação do Partido Nazista, através da participação livre e direta nos processos eleitorais, nos pleitos eleitorais, e na disputa para o cargo de presidente, que apesar dele ter sido derrotado, ele foi, posteriormente à eleição, convidado a ser chanceler, outro cargo legítimo, democrático, que existia na Alemanha, o cargo de primeiro-ministro. Certo? Então, Hitler não chega ao poder através de um golpe do Partido Nazista que simplesmente mata o presidente, toma o parlamento e assume o poder. Não, não é assim. É pela via legal, pela via democrática. Claro que uma vez que eles estão no poder e uma vez que eles assumem o controle político, aí a democracia entra em crise e os estados totalitários são instituídos. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu não tenho tempo de dar a palavra aqui para vocês, beleza? Mas eu vou disponibilizar esse vídeo, se possível, aí para vocês também. Tá joia? Valeu, um forte abraço. Valeu, professor, um abraço.